Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui de volta para fazer a segunda parte do vídeo falando dia a dia aqui do céu da semana que a gente vai ter do dia 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro de 2024. Para quem não viu a primeira parte do vídeo, eu vou deixar aí no card de informações onde eu faço o resumo dessa semana, quais são as principais energias para essa semana, tá tudo explicadinho nessa primeira parte. Antes eu quero dar alguns recados, gente. Sempre que nós temos Urano ativo no céu, principalmente conversando com Marte, né, que a gente vai ter nessa segunda-feira aí, Marte, trígono Urano, a mensagem aqui é sempre muito clara. É importante a gente prestar atenção e tomar cuidado com acidentes. Acidentes de todo tipo, mas principalmente acidentes relacionados à corrente elétrica, rede elétrica, fogo, incêndio de toda forma, quedas, aqui principalmente quebra de ossos, Capricórnio rege os ossos e obviamente, né, aqui também tem acidentes aéreos, tá? Então uma semana que a gente tem que ter uma certa cautela aí para evitar acidentes. Mas vamos lá, vamos olhar aqui dia a dia para a gente poder entender como que tá essa semana. Segunda-feira, dia 29, a gente inicia a semana com a Lua no signo de Virgem. E, gente, a Lua aqui no signo de Virgem tá maravilhoso. Por quê? Porque a gente tá tendo vários trígonos, né? A gente tá tendo um trígono acontecendo com Marte, a gente tá vendo um trígono acontecendo com Urano, a gente tá vendo um trígono com Mercúrio e também a Lua fazendo um trígono ali para Urano. Então, a gente tem um grande triângulo de terra acontecendo, sendo que Marte e Urano estão envolvidos aí. Gente, esse grande triângulo de terra, ele traz muita energia e muita movimentação para essa segunda-feira. A segunda-feira é um dia chave para, se caso você quiser focar em produtividade, em organização, se você quiser criar novos hábitos, trabalhar mudanças de hábitos. Lembrando, gente, a gente está falando de uma lua virginiana aqui. E essa lua virginiana, ela traz uma energia mutável, ela chama para mudanças. É uma terra que se muda, ou seja, algo que está enraizado, algo que a gente está habituado a fazer e que de repente a gente pode mudar, a gente pode pensar, analisar, pesquisar, se informar para como que a gente pode fazer aquilo de forma diferente, melhorada, de forma mais prática, mais funcional na nossa vida. Então, se algo não está funcionando tão bem na sua vida, a gente inicia a semana com essa energia maravilhosa, trazendo para a gente todos os caminhos abertos, para que a gente encontre soluções, inovações, para que a gente mude, transforme, reinvente alguma coisa na nossa vida, de forma prática. Questões que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja em qual área da sua vida for. Então, se você está tendo algum empecilho, alguma dificuldade, algum bloqueio em algum lugar, vale a pena você observar e ver o que é que está empacando, por que está empacando, se algo precisa ser descartado, se de repente tem mecanismos ali que estão obsoletos, que estão ultrapassados. É importante fazer essa troca, essa substituição, é se desapegar de modelos e moldes antigos, né, que aí também tem muito a ver com Urano, é esse desapego e com a energia mutável de Virgem, colocar em prática essa mudança, ver se de repente algo diferente não venha a funcionar de uma forma melhorada do que aquele modelo antigo. E lembrando, a Vênus está conversando com Júpiter ainda. Então, vale a pena você investir. É um dia que a gente vai estar bastante prático e bastante objetivo para saber em que a gente tem que investir, como investir, se a gente vai gastar demais, se a gente não vai gastar tanto. De repente, fazer uma proposta, procurar uma parceria, alguém que possa te auxiliar em alguma coisa que você está construindo, em algum projeto que você está fazendo. Ou seja, acredite nas oportunidades ao seu redor, né? Porque a Vênus e Júpiter estão aí facilitando isso. E ao mesmo tempo que a gente tem esse grande triângulo de terra dando total movimento. É como se fosse uma engrenagem, um relógio funcionando perfeitamente para que tudo dê certo, portanto que a gente saiba aproveitar os minutos, os segundos e as horas ali. Porque o relógio funciona para todo mundo. Como cada pessoa usufrui do tempo que tem, é de cada um. Então veja o que você pode fazer com essa engrenagem, com esse relógio girando aí, como que você pode aproveitar as oportunidades que estão
à sua frente. E apesar de Netuno fazer oposição aqui às 20 horas e 19 minutos, a Lua vai estar aqui, vai fazer oposição a Netuno, essa oposição aqui vai ser esmagada por esse aspecto de Marte com Urano. Então a gente praticamente não vai sentir essa oposição de Netuno e Lua. E Marte e Urano conversando aqui é justamente essa força, essa energia que está sendo tocada por esse Marte para que as coisas mudem, para que a gente tenha jogo de cintura, para que a gente consiga sair de uma encruzilhada, para que a gente consiga decidir, tomar decisões importantes em situações que de repente a gente não está vendo uma saída. Então a gente vai estar muito inventivo, muito criativo, e com a Lua em Virgem, tudo tende a mudar, se assim a gente desejar. Lembrando que Virgem também é um signo de limpeza, de faxina, de detox. A gente já teve o ápice da Lua cheia em Leão, e se você quiser aproveitar essa energia de Lua em Virgem para fazer uma limpa nos seus documentos, nas suas pastas, no seu computador, no seu celular, renovar as suas senhas, organizar sua papelada, organizar suas ideias também, esse dia tá maravilhoso para isso, tá bom? Inclusive para se reinventar aí. Aí a gente vai para terça-feira, onde a Lua já entra no signo de Libra, e agora a Lua entrando no signo de Libra, ela já faz um trígono para Plutão, que acabou de entrar no signo de Aquário. A gente teve muito tempo de Lua fazendo quadratura, né, para Plutão, agora a gente vai ter a Lua aí fazendo trígonos para Plutão. Toda vez que a Lua entrar no signo de Libra, a gente vai ter essa conversa interessante entre Lua e Plutão. Esse aspecto aqui, ele é muito bom para principalmente quem quer negociar com empresas, mostrar de repente os seus planos, os seus projetos, para de repente um setor dentro de uma empresa, ou se você tem ideias inventivas, se você está buscando parcerias, também é interessante você mostrar uma postura de controle, de que você entende desses seus projetos. Então esse aspecto ele é muito bacana nesse sentido. E também dentro das relações, a gente vai ter aí a Lua sempre conversando com Plutão num sentido de você entender o seu poder dentro das relações. E caso você precise de ajuda, caso você precise de apoio, Plutão em Aquário vai mostrar para os planetas que estiverem em Libra que existe esse apoio ali fora. Um apoio de poder, um apoio que te empodera, que mostra para você os seus direitos. Não só os seus direitos, mas os seus deveres. Então a gente vai ter essa energia aí bem bacana a partir de agora. Aí a gente vai para o dia 31, quarta-feira, aonde a Lua aqui no signo de Libra vai fazer quadratura a Vênus e em seguida a quadratura a Marte. A gente tem aqui a quadratura de Vênus à meia-noite e 33 e às 22 horas e 59 minutos, a Lua vai fazer quadratura também para Marte. A Lua aqui quadrando esses dois planetas em Capricórnio fala muito sobre essa energia do nó do sul também. É até que ponto você está deixando de acreditar nos seus verdadeiros valores, nos seus desejos, no que você realmente quer para se adequar a outras pessoas, aos desejos e caprichos de outras pessoas. Até que ponto você está deixando de agir, de tomar iniciativa ou de fazer alguma coisa também para se adequar aos caprichos de alguém? Então essa quadratura está mexendo muito com essa questão, principalmente naqueles assuntos em que você de repente venha a ter um destaque, que você venha a sobressair pelas suas qualidades, pelas suas habilidades, pelos seus talentos, e muitas vezes você se diminui para caber no mundo de alguém que de repente diz para você que você não cabe naquele lugar, que você é pequenininho ou pequenininha e que aquilo lá é para alguém maior do que você. Deixa aquele espaço para alguém que cabe ali, você não cabe. E às vezes a gente acredita nessas coisas, né? E a gente se diminui para encaixar naquilo que outras pessoas pensam da gente. E isso serve para você mesmo aqui, esses aspectos. Isso vale para você perceber até que ponto você está se auto-sabotando, porque essa Lua vai fazer oposição a Quiron. E muitas vezes as nossas feridas se tornam o tal do carrasco, aquele que fica ali podando a gente. Ah, você lembra quando você tinha não sei quantos anos que você foi ridicularizado ou que você passou por essa vergonha lá na escola? Lembra que você fez isso? Você está querendo subir aqui, está se achando, está achando que você é capaz de chegar lá em cima? E aí nós nos tornamos os carrascos
para nós mesmos. Ou seja, muitas vezes a gente se auto-sabota diante das feridas. E isso pode acontecer de forma até inconsciente. Inclusive, a Lua conversando com Plutão, vale a pena a gente aproveitar esse aspecto de Lua em Libra com Plutão em Aquário para a gente superar essa visão e esse medo que a gente tem do julgamento, de ser crucificado diante dos outros, né? É uma forma de superar isso também. Então essa quarta-feira está trazendo muito essa energia e está tocando os nodos lunares também, que obviamente, né, a Lua tocando o nó do sul, está chamando atenção ao nó do sul, e o nó do sul está pedindo para que a gente trabalhe esse apego, essa dependência emocional, dependência afetiva, chamando a nossa atenção para o nó do norte, o que você quer, quais são os seus reais objetivos, o que te faz feliz, quais são as suas habilidades, o que te faz acordar cheio de ânimo, cheio de vida. Se tem alguma coisa que está tirando isso de você, principalmente nas suas relações, procure analisar isso, procure trabalhar, fazer as mudanças que precisam ser feitas para que você volte a ter sua alegria de viver, para que você acorde todo dia cheio de ânimo para a vida, para os seus projetos, para alcançar o topo das suas montanhas, de cada objetivo e cada meta que você tem, cada propósito que você tem. Então, essa quarta-feira está tendo esse chamado bem importante, lembrando que nós estamos olhando o movimento da Lua, mas relacionado à alunação de Capricórnio. E a alunação de Capricórnio trabalha esses assuntos importantes de como que está a nossa figura, como que está o nosso papel nesse mundo, como que a gente está seguindo o nosso projeto Terra, projeto dessa encarnação, como a gente está alcançando os nossos objetivos e, claro, né, a nossa profissão, colocando as nossas habilidades, nossos talentos e nossos dons para fora e tendo o reconhecimento desses talentos, desses dons. Essa é a energia capricorniana, é isso que a gente vem trabalhando aqui. Então, se tem alguém que está atrapalhando você nesse processo, está te diminuindo, ou se você mesmo está se auto-sabotando através das suas feridas antigas, trabalhe essas dores, trabalhe essas feridas, lide com essas pessoas. Tem um jogo de cintura de Marte e Urano aí e se liberte, né? Coloque algum fim, Lua conversando com Plutão, tá bom? Aí a gente vai para o mês de fevereiro. Dia 1º de fevereiro, quinta-feira, a gente tem a Lua ainda no signo de Libra, conversando com Mercúrio. Já a conversa de Lua com Mercúrio, aqui é um ponto que a gente precisa ter um cuidado nessa quinta-feira, que aí já é comunicação, marketing, vendas. De repente você vai comunicar um negócio e essa comunicação pode sair meio torta, essa energia pode trazer uma certa impaciência, as palavras podem soar muito duras. Essa quadratura fala muito da rispidez, de pessoas pouco flexíveis, ou aquelas pessoas que não têm uma diplomacia ao lidar com conflitos. Então imagina uma pessoa que vai intermediar um conflito, ao invés dela apaziguar a situação, ela cria mais confusão ainda, porque ela não tem um certo carisma para lidar com aquela situação, não tem uma delicadeza, uma sutileza. Então aqui é importante a gente prestar atenção na comunicação, em como que a gente está comunicando as coisas, e também brigas, discussões nos relacionamentos, né? Principalmente quando o assunto for questões que tenham destaque, que são importantes, que tragam um cunho mais social, ou uma postura, de repente a pessoa fala da sua postura diante de um discurso que você deu na igreja, que você participa, e fala que a sua postura não foi legal e de repente cria ali todo um problema, tá? Então aqui a gente tem que tomar cuidado com essas energias. Já às 17h36 a Lua já entra no signo de Escorpião, e aí o que vai acontecer? A Lua entrando no signo de Escorpião, ela vai agora fazer quadratura para Plutão, mas lembrando que Plutão é o regente de Escorpião. Então, toda vez que a Lua entrar no signo de Escorpião, esse ângulo que vai ser formado aí pelos próximos 20 anos, exceto quando Plutão voltar aqui para Capricórnio por 2 meses, mas aqui vai ser um reforço. Plutão vai sempre trazer um reforço para a Lua no signo de Escorpião. Então a gente termina essa quinta-feira com essa quadratura de Plutão e Lua. Primeiro que a Lua entrando no signo de Escorpião já é um mergulho profundo, né? O nosso ânimo, as nossas emoções, as nossas motivações mudam. É aqui geralmente que a gente se questiona sobre muitas questões, que a gente olha para questões às vezes doloridas, crises, questões que estão incomodando. E aí quando a Lua faz essa quadratura
quadratura, o nosso papel e o papel daqueles que te rondam vai ganhar importância a partir de agora, porque a tendência é a gente olhar para as nossas redes relacionais e a gente ver aqui o que é que está causando crise. E é por isso que Plutão ele vai auxiliar a Lua, porque ele vai ver aonde que estão os podres, aonde que estão os problemas ocultos, aquilo que está sendo escondido, maquinado por debaixo do tapete, aonde que estão as sombras, principalmente nas redes que nos cercam. Então, com a Lua aqui conversando com Plutão, talvez a gente comece a ser cutucado ou tensionados, a sair de um conforto aonde a gente acha que está tudo bem do lado de fora e vai pedir mais atenção, vai pedir mais foco, pedindo para que a gente olhe para aquilo que a gente geralmente desvia o olhar, porque a gente não quer acreditar que aquele grupo, que aquela área da nossa vida tem uma manchinha ali, tem um problema, tem uma frutinha podre no meio daquela tribo que a gente participa há tanto tempo. Então a gente vai começar a identificar essas sombras, só que no momento que a gente identifica isso, a dificuldade aqui é o que a gente vai fazer diante de uma situação que está sendo apresentada agora, porque você faz parte de um grupo, você de repente é valorizado, ou você valoriza as pessoas ou a ideia que está por trás, né? E como que vai administrar tudo isso? E é aí que entra a questão a partir de agora, né? Que a Lua vai sempre conversar com Plutão aí em Aquário, exceto aquele período que eu falei para vocês, tá? Aí a gente vai para o dia 2 de fevereiro, inclusive é o dia que a gente vai ter a Lua minguante acontecendo aqui justamente no signo de Escorpião, fazendo quadratura com o Sol. Essa Lua minguante vai acontecer aqui no dia 2 de fevereiro, sexta-feira, às 20 horas e 17 minutos, no grau 13 e 35 de Escorpião. Só que antes dessa Lua minguante, o que a gente tem aqui? A gente tem a Lua ainda aqui no signo de Escorpião, conversando lindamente com Saturno. E ao mesmo tempo a gente tem Mercúrio e Netuno conversando. Só que essa Lua ela vai fazer oposição a Júpiter. E lá no dia seguinte ainda vai fazer oposição a Urano, né, também. Mas a gente está aqui ainda no dia 2. Sendo que essa mesma Lua ainda vai conversar aqui com Vênus. Então o que a gente tem aí para essa sexta-feira, dia 2? Primeiro que a Lua conversando com Saturno está trazendo para a gente um senso de responsabilidade, principalmente quando a gente lida com questões que a gente não tem o controle. Então, de repente, a gente vê alguma coisa que a gente não gosta fora da gente, algo que está incomodando fora da gente, e a gente não consegue controlar os outros, a gente não consegue modificar vidas e consciências fora da gente. Mas a gente tem o poder de fazer essas mudanças dentro da gente. Então, se uma situação ela não pode ser mudada, basta você trazer para sua consciência a compreensão do estado e da idade cósmica de cada um. Então esse já é um chamado. Mas aqui também, com Mercúrio conversando com Netuno, a responsabilidade também está sendo chamada para os assuntos que você vem consumindo. Que tipo de informação você está consumindo? O que você está lendo? Com quem que você está conversando? Será que os assuntos que você está consumindo, eles têm alguma validade, principalmente para certos propósitos? Lembra que a gente está na alunação de Capricórnio? Quais são os seus propósitos? O que você identificou até esse momento, dentro da sua trajetória, da sua vida, da sua jornada, que está alinhado com o seu propósito real de vida? E aí, essa conversa de Netuno com Mercúrio é como se a gente conseguisse entrar em sintonia com esses dados quânticos, vamos colocar assim, dados abstratos, subliminares, que muitas vezes estão diante dos nossos olhos, mas a gente não vê porque a gente está ocupado com um monte de lixo. A gente está vendo um monte de notícia, olhando o feed de redes sociais, conversando com um monte de gente, ouvindo um monte de áudio, lendo um monte de informação, vendo televisão, notícias na televisão, e a nossa cabeça está ali super ocupada e simplesmente as mensagens subliminares estão passando ali debaixo dos nossos olhos e a gente não enxerga porque nós estamos sobrecarregados. E como que a gente faz para conseguir enxergar essas informações? Primeiro que esse aspecto super ajuda a gente, mas aí a gente tem que diminuir a frequência mental, fazer essa limpa, descartar um monte de coisa, aproveitando que a Lua está lá em Escorpião. Vamos descartar, jogar fora, fazer um detox para que a gente limpe a nossa mente e
comece a entender as informações que estão ali ocultas. São mensagens enigmáticas de Lua em Escorpião. Só que a gente tem a chave, Mercúrio. É o código está aqui e a gente consegue decifrar essas mensagens enigmáticas e consegue alcançar essas mensagens subliminares também. Então a sexta-feira, que é a lua minguante em Escorpião, quanto mais a gente limpar a nossa mente e se apoderar dessas chaves que vão responder às questões enigmáticas da nossa vida, aos mistérios da vida, melhor pra gente. E aí a gente tem a lua fazendo oposição a Júpiter, lá em Touro. Essa oposição está pedindo para que a gente se desapegue um pouco do mundo material, para que a gente encontre um equilíbrio entre o mundo sensorial e também esse mundo sutil, esse mundo em que existem mistérios para além dos nossos sentidos. Então, de repente, aquilo que você ouve, se você ouvir com mais atenção, pode ser que você esteja ouvindo uma coisa mais misteriosa, mais secreta. Se você está vendo alguma coisa, de repente, se você olhar com mais precisão, você vai ver que aquilo não é exatamente o que está sendo apresentado na matéria. Ou seja, é a gente se desligar um pouco dos prazeres do corpo, das sensações que os sentidos nos dão, e a gente prestar atenção a um campo magnético que mexe num campo muito mais misterioso. Talvez aí a gente consiga alcançar informações bem mágicas, inclusive. E ao mesmo tempo a Lua vai estar conversando com Vênus. Tudo isso está trabalhando para um auxílio dessa energia capricorniana. Então, se você precisa conhecer alguma coisa a seu respeito, se tem algum mistério, se tem algum poder que você desconhece dentro de si, todos esses aspectos estão ajudando você a encontrar esses tesouros. São tesouros que a gente vai garimpando, que a gente vai conseguindo alcançar ali aos poucos, que é aquilo que nos pertence. É o tesouro que reside dentro da gente, né? Como se a gente estivesse cavando dentro do nosso mundo interior para alcançar o pote de tesouros dentro da gente. E aquilo que a gente precisa nesse momento vai ser mostrado, mas só aqueles que estão indo em busca desse tesouro é que vão encontrar. Aqueles que não estão prestando atenção nisso, que não estão se importando com isso no momento, simplesmente vai passar despercebido e tudo bem, passou, já era. A oportunidade passou. Mas quem estiver atento talvez consiga alcançar esse pote de tesouros, que obviamente não sairão todos os tesouros lá de dentro, mas aquela pedrinha preciosa que a gente precisa para esse momento específico, ela vai aparecer. É só ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e principalmente paciência ao falar, né? Então essa é a energia aí mais ou menos desse dia 2, dia mágico também, dia de Iemanjá e dia de lua minguante no signo de Escorpião. Aí a gente vai para o dia 3, sábado, onde a gente vai ter a Lua aqui no finalzinho do signo de Escorpião fazendo oposição a Urano. Essa oposição, inclusive, vai estar aí, né, como vocês podem ver no mapa aqui da Lua minguante, Urano e Lua já estarão fazendo oposição. E essa oposição fala sobre revelações. E como Plutão está lá em Aquário, essas revelações podem estar vinculadas às pessoas, aos nossos grupos, às nossas redes relacionais, todas as teias que nos conectam. Então, sim, talvez a gente tenha muitas surpresas, muitas revelações, muitas máscaras caindo nos próximos 7 dias, né? Porque está pegando o mapa da Lua minguante, que vai ter uma durabilidade de 7 dias até a Lua nova no signo de Aquário, mas também para essa semana. Então, a gente tem que estar preparado aí para questões não tão boas virem à tona, questões que podem nos chocar, situações que podem trazer um certo repúdio, situações sombrias, coisas que estavam escondidas há muito tempo, e tudo isso pode vir à tona. Então a gente precisa estar preparado para isso também. E aí a gente tem a Lua, ainda no signo de Escorpião, conversando com Marte e também com Netuno. Esse dia é o famoso dia de use a intuição a seu favor. Se você está trabalhando, se você está projetando alguma coisa, se você está estudando, seja o que for que você esteja fazendo, ouça a sua intuição e aplique, que isso pode dar um ótimo resultado. Então aproveite. Aí a gente vai para o dia 4, domingo, fechando aí a semana, a Lua ainda no signo de Escorpião vai conversar com Mercúrio. Essa conversa de Lua com Mercúrio é maravilhosa também. Se você estava procurando as chaves,
Já no domingo, talvez você encontre todas as chaves secretas para abrir as portas mágicas da sua vida. Mas aqui também é muito bom para se ter conversas profundas. Então, se você quer conversar sobre assuntos secretos, sobre informações sigilosas, se você quiser fazer um dossiê, ou se você quiser criar um código, qualquer coisa assim, essa conversa entre esses dois está ótimo. Também é um dia maravilhoso para sentar e conversar com pessoas que você tem confiança e colocar alguns pingos nos is. Se você quer esclarecer alguma coisa, se de repente foi criada uma fofoca com seu nome, alguma coisa que aconteceu aí pelas suas costas, esse dia é o dia que de repente você pode entrar em contato com o chefe, com uma autoridade e explicar o seu ponto de vista, colocar os fatos para aquela pessoa e tentar provar algo que de repente aconteceu que foi injusto com você. Então esse dia está maravilhoso para esse tipo de contato, também para estudos, para trabalhos mágicos e coisas desse tipo. Está muito bom para isso, tá? Aí a gente tem a Lua às 3h27 entrando aqui no signo de Sagitário. A energia muda, fica bem diferentona, a Lua já começa a fazer um sextil aí para Plutão e ao mesmo tempo uma quadratura para Saturno. Aí o restante desse domingo nós temos aí aspectos um pouco pesado para a energia sagitariana, que é tão leve, tão expansiva, tão otimista. A conversa com Plutão pesa muito a Lua em Sagitário, porque aqui tira um pouco a liberdade, traz uma certa desconfiança para tudo. Então é como se a gente estivesse com o pezinho atrás, apesar de que a gente confia nas pessoas, mas peraí, deixa eu colocar um pezinho atrás aqui, o que é bom para a energia de Lua em Sagitário, né? Que muitas vezes confia em todo mundo, acha que todo mundo é bacana, que está tudo certo, e essa conversa aqui pode trazer uma certa cautela, né, para essa Lua, para não sair se entregando e abrindo tudo para todo mundo. Aqui a verdade pode pesar. Se você fala muito a verdade, o sincericídio aqui, né, pode ser bem problemático. Então, essa energia pesa um pouco. Mas aqui nós temos Saturno também, né, fazendo quadratura para essa Lua. E aí Saturno também pesa nessa Lua sagitariana, que poda muito a liberdade dela de ser, falar, se soltar, se expressar como quiser. A Lua, Saturno aqui está chamando para responsabilidade. Você sabe que palavras ferem, que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Por mais que para você seja uma brincadeira, para aquela pessoa que está ouvindo, pode se tornar uma verdade. E aquilo pode se tornar uma ferida, e daqui a pouquinho pode se tornar um motivo de vingança, e uma rusga, um ranço, e aí cria-se todo aquele problema. Então Saturno está chamando para essa responsabilidade. Não dá para a gente sair falando, fazendo as coisas, sendo motivado de forma inconsequente a colocar tudo que a gente sente para fora. Porque nós estamos lidando com almas, nós estamos lidando com sentimentos. Aqui, Saturno aqui fala muito, cobra muito a questão da empatia, se coloque no lugar do outro. E muitas vezes Sagitário ali não se coloca no lugar do outro, só depois que essa energia vai parar e vai falar, nossa, eu acho que eu fui sincero demais, expressei demais, agitei demais. Então é só depois. E Saturno está chamando para essa responsabilidade. Então é um dia que talvez a gente seja chamado nesse sentido, sabe? Olha, tenha mais cuidado ao lidar com outra alma. Da mesma forma que você gostaria que as pessoas tivessem cuidado e delicadeza ao lidar com você. E se a gente não entender isso aqui, pode ser que acontecimentos venham para mostrar pra gente, olha, tá vendo como dói? Tá vendo como incomoda? Tá vendo como uma piadinha às vezes fere a nossa alma? Para aquela pessoa é uma brincadeira, mas para você não é? É mais ou menos por aí, tá? Então, o domingo aí termina com uma energia um pouquinho pesada, apesar de uma lua em Sagitário, tá bom? E aí, lembrando que eu falei sobre o arcano da semana lá no primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo também, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo com as previsões dia a dia aqui da semana, lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui, tem as minhas próprias redes sociais, tem um Telegram ali, lembre-se de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, de se tornar membro, e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? Desejo para todos vocês
vocês uma linda semana e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.